transmitir um abraço do ministro Mercadante, com quem eu tive sexta-feira e pediu para transmitir pessoalmente. Eu, inicialmente, queria fazer menção, Marcelo, a uma fala sua sobre a importância de que esses debates possam ser incluídos no debate político no ano de 2014. Eu acho isso fundamental. Mesmo porque, durante as manifestações, queria fazer esse registro, me lembro bem, durante as manifestações de junho do ano passado, quando diversos temas ganharam as ruas do Brasil, infelizmente nós não tivemos por parte da população praticamente nenhum tema relacionado com a questão ambiental. Me recordo ainda, eu tenho 10 cachorros, me recordo ainda que uma senhora chegou numa manifestação a levantar uma plaquinha dizendo que a ração alimentar, a ração de cachorro estava muito cara. Eu tive uma identidade com ela, mas as questões ambientais, elas não apareceram nas manifestações, e isso significa que, infelizmente, esses temas ainda estão bastante restritos, do meu ponto de vista, a uma parcela da população, e mesmo agora, com essa grave crise de água, não só na região metropolitana de São Paulo, mas também em outras regiões do Brasil, a população se manifesta fortemente com relação à questão da fome, mas eu não estou vendo nenhuma manifestação, precisa ter água, precisa ter... Então, é fundamental que a população se mobilize para que ela tenha efetivamente respaldo do ponto de vista político. Com relação à água, eu quero registrar, o tempo é curto, esse reloginho aqui é bastante cruel, eu quero registrar três aspectos. Três aspectos que eu acho fundamental em relação à temática, e que, se eu não puder desenvolver nos primeiros 10 minutos, voltarei a eles durante o debate. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a mudança de padrão de consumo e a participação de cada um de nós como usuário cidadão em relação aos hábitos da utilização de água na sua vida cotidiana. Em função da renda, particularmente, em função da quantidade de serviços disponíveis, não é raro encontrar regiões da cidade de São Paulo e de outras cidades importantes do Brasil, onde o consumo médio de água chega a ser de 400 litros por habitante dia, que é um número escandalosamente alto, e que, sem dúvida nenhuma, tem aí um campo bastante grande para ser desenvolvido. O segundo aspecto é com relação às empresas de saneamento. De uma maneira geral, as empresas de saneamento no Brasil, mesmo com a evolução dos últimos anos, mesmo com uma grande disposição de recursos, numa quantidade que não existia no passado, eu me recordo quando eu era presidente da empresa de saneamento de Campinas, no início dos anos 2000, não havia financiamento, não havia recursos para a expansão dos sistemas, mas mesmo com esses recursos ainda há um grande déficit do ponto de vista da qualidade, de uma maneira geral no país, e infelizmente também em empresas importantes de grandes cidades brasileiras. Nesse aspecto, eu queria destacar em particular dois temas que eu acho que são cada vez mais visíveis pela população. O primeiro deles é a questão de perdas. Indicadores de perdas da ordem de 20% significa que de cada 10 copos nós perdemos 2, de cada 10 litros perdemos 2. Agora, se a gente fizer a conta ao contrário, de que para você abastecer 10, você precisa, se você tiver perda de 20%, você precisa de 12,5 litros. Eu quero chamar a atenção não pela quantidade de água que você perde, mas pela quantidade de água adicional que você necessita para prestar aquele mesmo serviço. Se você pensar em perda de 50%, uma empresa que tem 50% de perda, nós precisamos, para servir 10 litros, nós precisamos de 20 litros serem tratados e fornecidos à população. Então, precisa entrar na agenda brasileira a discussão sobre perdas nas empresas de saneamento e, de uma maneira geral, em função da nossa consciência de que o país é abundante, esse é um tema que praticamente desapareceu. O segundo,
que é um tema também fundamental, é o tema da qualidade. Se nós olharmos para grandes conflitos que se estabelecem do ponto de vista da utilização da água, seja, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, um tema que eu também gostaria de desenvolver mais adiante, nós vamos perceber que o problema no Rio de Janeiro se deve fundamentalmente a uma necessidade de água em função da qualidade, né, da água no ponto de captação na estação de Guandu, lá no Rio de Janeiro, que necessita de uma grande demanda, de uma grande quantidade de água, praticamente para poder fazer a diluição e torná-la em quantidade tratável. Aqui mesmo na região de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, é só olhar as nossas cabeceiras, os nossos rios em grande medida, Tietê, Tamanduateí e Pinheiros, e perceber que essa água é uma água não disponível para a população em função da qualidade que ela apresenta. Então, em relação às empresas de saneamento, além de questões tarifárias e tudo mais, mas eu gostaria de deixar aqui para o debate essas duas contribuições, que são as perdas, que precisam ser olhadas com muita atenção por parte da população e dos órgãos públicos, e também a questão relativa à qualidade. E por último, nos 3 minutos que me faltam, eu queria tratar da questão da governança e elencar 3 temas também para desenvolver na sequência dos nossos debates. O primeiro é um arranjo institucional legal que é absolutamente fundamental. Todos nós estamos acompanhando essa questão do conflito entre esses estados, particularmente de São Paulo e Rio de Janeiro, e isso, no nosso ponto de vista, precisa de um arranjo melhor na Constituição brasileira, que definiu o domínio das águas superficiais entre estados e a União, sendo que a água, diferentemente de outros recursos naturais, a água anda, ela caminha, e isso, na minha opinião, tem um potencial de conflito bastante significativo. O segundo são políticas públicas que dêem conta do aumento de reservação de água disponível para a população. Nós temos também uma tradição, um imaginário de que o Brasil dispõe de grande quantidade de água, isso é verdade, estatisticamente, na média, 70% da água brasileira fica na região amazônica, onde vivem de 7 a 10% da população, e isso acaba transformando essa média numa média bastante alta, mas quando a gente vai ouvir, vai olhar para a urbanização brasileira, principalmente no litoral, e o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, onde 85% da sua população vive em cidades, nós vamos perceber que essa questão da quantidade, da qualidade de água precisa ser tratada com carinho. E por último, que também não vai ser possível desenvolver nesses 10 minutos, que é a questão do déficit de regulação. O problema existente hoje na região metropolitana de São Paulo, do meu ponto de vista, pode ser classificado em 3 aspectos. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno natural absolutamente anormal. Essa seca é uma seca muito grave, não registrada nos 85 anos de dados disponíveis aqui na nossa região, então isso precisa, sem dúvida nenhuma, ser destacado. Um segundo aspecto são obras não realizadas no passado, e aí também em função de uma cultura das empresas de saneamento, de preparar as empresas não só para servir a água, mas também para obras que aumentem o potencial de reservação. E o terceiro é a ausência de regras claras que funcionem em período de crise. Então, o terceiro aspecto, do meu ponto de vista, é sem dúvida nenhuma que há um déficit regulatório aqui nessa região, inclusive no país. Aqui nós estamos vivendo a região com maior nível de qualidade da regulação, mas essa crise está apontando com bastante clareza, com bastante evidência, que a qualidade da regulação precisa aumentar significativamente, inclusive para reduzir, na sua ausência, medidas de natureza política que acabam prevalecendo em situações de crise como essa que nós estamos vivendo. Muito obrigado.